Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você vai aprender sobre o consumo e o consumismo, envolvendo as diversas classes sociais. A partir da análise feita em sala, vai poder compreender determinados aspectos que unem e separam esses agrupamentos sociais. Vamos lá? Para começar essa discussão, que é bastante complexa, a gente precisa primeiro conceituar algo que é bastante polêmico dentro da área das ciências humanas, que é em relação ao que a gente está chamando de classes sociais. E nesse sentido, não tem como a gente não pensar em quem que é o grande teórico que é responsável em criar esse conceito tão utilizado ainda hoje nas mais diversas áreas do conhecimento, que é o senhor filósofo Karl Marx. O Marx, lá no século XIX, escrevendo uma variedade de livros e estudando a fundo a sociedade capitalista e sendo crítico da mesma, vai acabar criando esse conceito de classes sociais. Ora, a hora que a gente pensa sobre o conceito de classes sociais pautados efetivamente no Marx, há algo bastante específico que ele coloca para nós. Por quê? Ele, inicialmente, vai dividir essa sociedade do século XIX, da qual ele está inserido, em duas classes sociais, que são a burguesia e o proletariado. O que a burguesia acaba se definindo enquanto classe? Segundo Marx, seria a classe social detentora dos meios de produção. O que isso significa? Fábricas, terras, tudo isso pertence à burguesia. Tudo isso é um meio de produção. Já no caso do proletariado, como classe, o que seria? A classe desprovida dos meios de produção e que, portanto, teria apenas uma coisa da qual a burguesia teria interesse, que seria o quê? Força de trabalho. Então, o proletariado ou operário seria a pessoa que vende a sua força de trabalho. Então, essas são as classes sociais discutidas por Marx no século XIX. Posteriormente, a gente percebe que a sociedade tem a sua própria dinâmica e essas classes elas vão se estendendo. E isso a gente pode perceber pelas próprias pesquisas que a gente assiste no jornal, lê numa revista, vê pela televisão, que são os agrupamentos da qual eu vou utilizar aqui, até como referência, a ideia realmente de classes sociais. Quem que, portanto, é a classe A, quem que é a classe B, quem que é a classe C, quem que é a classe D, quem que é a classe E. Vejam que há uma distinção quando a gente pensa nas ideias do Marx, que divide simplesmente ela em duas. Mas há uma dinâmica, então vamos entender, portanto, essa dinâmica presente, inclusive, hoje, dentro da sociedade brasileira. Ora, vamos começar falando, portanto, das elites. Dentro desse conceito de elite, que é também algo bastante complexo dentro da área das ciências humanas, a gente tem que pensar o seguinte: essas elites, elas não são apenas detentoras do poder econômico, elas também são detentoras do poder político. E uma vez que elas possuem dois poderes que são significativos dentro da sociedade, elas passam a ter um consumo que é completamente ímpar quando comparado ao consumo do resto da população, mesmo das pessoas consideradas ricas. Então vejam, inclusive, o que está presente em relação ao slide que eu apresento para você, sobre que tipo de consumo essas elites acabam tendo. Primeiro, para a gente ter uma ideia, essas elites hoje no mundo corresponde aí a 3% da população. Então, é uma porcentagem realmente muito pequena. E aqui no Brasil é menor ainda. Estamos falando em 2%, portanto, da população, que tem a capacidade de comprar determinadas mercadorias, determinados produtos, que a maior parte de todas as outras classes sociais vão apenas sonhar em possuir, como, por exemplo, carros de luxo, como uma Lamborghini, ou, em alguns casos extremos,
né, a compra de ilhas. Em outros casos que vocês devem ter visto ao longo aí dos últimos meses, né, pessoas que estão fazendo inclusive viagem espacial para conhecer literalmente o planeta Terra do espaço. Então, esse passa a ser esse consumo, e aqui a gente tem uma discussão, né? Já consumiram tudo o que é necessário, né? Portanto, já teve um consumismo exagerado e agora passam a consumir aquilo que é impossível para a maior parte, efetivamente, das pessoas que estão no mundo. Um outro ponto também importante, ainda estamos falando das classes sociais consideradas abastadas, portanto, o consumo dessa população, da qual a gente vai rotular, conceituar como rica aqui. Então, o que os ricos efetivamente querem consumir, né, do ponto de vista do que a sociedade acaba oferecendo? Uma vez que a sociedade acaba sendo reflexo do próprio sistema, então ela acaba muitas vezes sendo violenta, há sempre a necessidade dessa classe, né, de pessoas ricas de estarem protegidas da própria sociedade. E para isso, o que acaba acontecendo? Eu passo a ter uma série de moradias, né, sejam de casas, sejam de apartamentos, em condomínios fechados, né, em condomínios isolados. Então eu passo a ter efetivamente ilhas de segurança dentro de espaços onde não há segurança. Caso específico, a própria cidade de São Paulo, e pensar em determinados condomínios existentes aqui, da qual existe esse isolamento perante o resto da sociedade. Um outro ponto também importante em relação a isso são as grandes viagens internacionais. Essa classe rica, portanto, de abastados, tem uma capacidade de fazer grandes viagens aí para o exterior, que inclusive tem um papel bastante interessante, mais do que muitas vezes absorver a cultura desses outros países, que é algo bastante importante. Muitas vezes parte dessas viagens está relacionada efetivamente ao consumismo, né, de determinadas grifes que estão obviamente espalhadas por grande parte das grandes capitais aí do mundo, Londres, Paris, né, e assim sucessivamente. Ainda dentro dessa questão, vale aqui uma grande provocação, que é pensar sobre esse consumo dessa população efetivamente rica. E aqui eu acabei selecionando uma reportagem que saiu numa revista semanal de grande circulação sobre o que a gente pode criticar ou mesmo aceitar como a ideia de que isso possa ou não ser uma ostentação desnecessária ou futilidade, até porque estamos falando da sociedade brasileira. Então, essa é uma reportagem que vocês estão vendo, né, já de algum tempo atrás, ela tem quase que 10 anos, e a gente percebe que na capa dessa revista há uma série, né, de 3 pessoas que gastam na noite, né, lembrando que eu estou falando de 10 anos atrás, né, ou a primeira pessoa gastava R$50 mil em uma noite, né? Cabe novamente essa ideia de reflexão sobre o que significa, portanto, esse tipo de consumo, que eu entendo não como consumo, porque não é algo necessário, mas sim como um consumismo aí desenfreado, portanto, uma forma de ostentar o poder econômico que acaba possuindo. Então, isso obviamente é um direito que a pessoa tem, né? Vale frisar essa questão, mas, né, não vamos deixar de pensar que nós estamos em um país extremamente desigual, que, portanto, é considerado o país que possui a maior desigualdade do mundo, quando a gente pega essa porcentagem de classes sociais entre ricos e pobres. Então, cabe aqui para você fazer essa reflexão em relação a essa questão de consumo. Não só apenas da reportagem que eu apresento para vocês, mas de uma série de outras personagens que vão, portanto, ostentar. Isso vai estar no mundo artístico do mais variado possível, desde cantores sertanejos, passando por cantores de funk, chegando aí aos jogadores de futebol.
Vamos fazer um breve exercício para saber se vocês estão prestando atenção na minha aula? E aqui chegamos à famosa classe média brasileira. Para a gente entender um pouco aqui, e aqui eu vou pegar um dado do IBGE, a classe média brasileira seria aquela classe que as pessoas recebem pelo menos 5 salários mínimos, né? Isso tem uma variação dependendo do instituto de pesquisa. Mas o que a classe média acaba consumindo? Obviamente, uma série de produtos, e há um espaço onde isso ocorre, não é apenas para ela, é de uma forma geral, porque é cultura de massa, mas que são os shopping centers. Os shopping centers, como o próprio nome diz, são grandes centros de consumo, né? Onde, dependendo de qual shopping a gente frequenta, a gente vai ter uma identidade relacionada à classe social que muitas vezes nós pertencemos. Ao lado disso, eu coloquei aqui uma outra questão, que são os Faria Limers, né? Faria Limers, jovens executivos, jovens da área de TI, que trabalham na famosa Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, e que, portanto, acabam recebendo um salário muito maior do que essa porcentagem geralmente colocada pelo IBGE, e que passam, portanto, a fazer uma série de consumos relacionados a esse espaço da qual eles acabam ocupando. E isso vai envolver, portanto, o tipo de roupa que eles estão vestindo, o tipo de restaurante que eles estão indo, o tipo de balada que eles estão frequentando, né? Isso tudo dentro de uma dinâmica, mas são inseridos aí ainda como uma classe média. O consumo da classe baixa, né? A hora que a gente fala esse consumo da classe baixa, vale a gente pensar, né, no primeiro item que eu havia colocado para vocês, que seria as classes A, B, C, D e E. Então, nesse sentido, eu estou falando da classe D e E especificamente. Primeiro ponto, nós estamos em um mesmo mundo. Apesar das pessoas, né, muitas vezes dizerem esse é um mundo distinto, não. Nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo planeta. O que existe são espaços efetivamente diferentes. E no caso dessa classe baixa, obviamente a gente está pensando em uma parte da população, em uma parte das classes sociais que habitam as periferias das grandes cidades, mas que pelo fato de estarem no mesmo mundo, vendo as mesmas coisas, acabam também sentindo esse desejo incontrolável de consumir. Então, o shopping é um outro espaço importante onde que eles vão acabar consumindo. O comércio de rua é um outro espaço onde eles vão acabar consumindo. E consumindo o quê? Inicialmente roupas, tênis e também entretenimento. Tudo isso, geralmente no sentido popular, portanto, tentando encontrar preços desses produtos mais atrativos. Então, há essa lacuna que acaba separando essa classe baixa, né, D e E, da classe, portanto, média, ou mesmo aí da classe rica e, portanto, separando por completo da elite econômica e política do nosso país. E aí, um outro ponto importante dessas camadas populares em relação ao consumo, e aqui a gente vai perceber literalmente aquilo que a gente coloca como consumismo, são os bares. Basta andar nas grandes periferias das grandes cidades que a gente vai encontrar uma quantidade infinita de bares, né? Os famosos botecos, onde, portanto, eu vou encontrar essa classe consumindo, portanto, as mais diversas bebidas, entre elas, portanto, o famoso aguardente, portanto, conhecido popularmente como cachaça ou como pinga, porque entre as bebidas é aquela que acaba sendo a mais barata e muitas vezes aquilo da qual ele tem condições de acabar comprando. Então, esse é um pouco do universo dessa classe mais baixa, como eu coloquei para vocês, mesmo não tendo poder econômico, mesmo muitas vezes estando fora dos grandes centros de consumo, vai tentar consumir aquilo que o sistema, aquilo que a propaganda acaba colocando para todos e não apenas para um grupo social. Deixo como dica para vocês o filme Surplus. É um filme bastante crítico
em relação à sociedade capitalista e da forma que o consumo é colocado para todos nós. É uma criticidade bastante forte sobre o que a sociedade está se transformando e como que as pessoas acabam sendo tratadas dentro desse contexto de consumo, dentro desse contexto de quem não consome acaba sendo excluído da própria sociedade. É uma boa dica para refletir, pensar e você tome a decisão se vai ou não criticar a sociedade consumista. E agora vamos para aquela nossa frase de reflexão no final da nossa aula. Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. Milton Santos. Terminamos mais uma aula. Tem o Saiba Mais, onde você pode aprofundar parte do que a gente discutiu aqui em relação ao consumo vinculado às classes sociais, através de links, filmes, livros, podcasts, enfim, aprofunde o seu estudo em relação a um tema tão importante. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.